O deputado Marcel Van Hatten relatou pelas redes sociais que parlamentares estão sendo acusados de disseminar fake news pelo próprio perfil da Câmara dos Deputados. Segundo o deputado, o site oficial da Câmara está agindo de forma seletiva e, ao fazê-lo, está praticando desinformação e, além disso, não cabe ao perfil da Câmara censurar parlamentares por suas opiniões. O deputado acrescentou: está agindo de forma político-partidária. Assista. Oi. Pessoal, boa noite a todos. Um probleminha aqui no Instagram. Isso aqui é aquele tipo de vídeo, que eu não gostaria de estar fazendo, mas é necessário. Infelizmente, a Câmara dos Deputados, no seu site oficial, no seu Twitter oficial e no site oficial, está acusando os parlamentares, eu entre eles, que chamaram a atenção para o absurdo do projeto de lei que foi aprovado ontem pela Câmara, obrigando o uso de máscaras, inclusive dentro de casa, está chamando esses deputados de disseminadores de fake news, porque postando, vou mostrar para vocês aqui, no Twitter eu coloquei exatamente a explicação com o próprio projeto de lei e o perfil da Câmara dos Deputados. Vejam só, deixa eu ampliar aqui. O perfil da Câmara dos Deputados disse que, dá para ver aqui, é falso que projeto de lei obrigue o uso de máscara dentro de casa e permita invasão domiciliar para fiscalização. Gente, eu vou encerrar até no Instagram porque não está funcionando. Excluir vídeo, pronto. Gente, eu vou ler para vocês a íntegra do artigo em que está escrito literalmente que, vejam bem, em demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, ou seja, inclusive eventualmente o domicílio pode sim, por esta lei aprovada na Câmara dos Deputados, que veio com essa redação do Senado, o domicílio pode sim ser violado. O artigo 3º-A diz o seguinte, acompanhem comigo a leitura. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual. Tá aqui, ó, tô lendo a lei, tá? Conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes coletivos, bem como em, inciso 3º, os outros, vou ler todos, veículos bem como em, inciso 1º, veículos de transporte remunerado, privado, individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxis. Inciso 2º, ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados. Inciso 3º, estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Agora eu vou ler só os trechos que realmente importam para conectar tudo aqui. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal. E aí vai listando os lugares para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes coletivos, bem como em demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Está escrito na lei aprovada. Veio assim do Senado. Aí houve vários senadores que agora disseram, mas nós não aprovamos isso, é só ler a lei. E se não quiseram aprovar, não foi intenção de aprovar, o presidente veta esse trecho da lei. O que não dá para dizer é que não está escrito ali.
Está escrito na lei que em locais fechados em que haja reunião de pessoas é necessária a utilização da máscara. Ou seja, na sua casa, se você não estiver utilizando máscara, estiver lá com mais uma ou duas pessoas, é uma reunião de pessoas, reunião precisa ter no mínimo 3, aliás, para o bom português, lembrando, reunião a partir de 3 pessoas, sempre que você falar, vou me reunir com tal pessoa, o correto seria eu vou me encontrar com tal pessoa, reunião a partir de 3 pessoas. Sempre que houver reunião de pessoas em locais fechados, ou seja, a partir de 3 pessoas, é necessário usar a máscara de acordo com essa lei aprovada, senão você pode ser multado. E a fiscalização para ver se está usando a máscara ou não vai ter que, obviamente, violar o direito garantido à nossa intimidade e privacidade dentro de casa. A inviolabilidade do domicílio que está prevista na Constituição é posta por terra por essa lei. Ela é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, esse trecho da lei. Aliás, a gente desde o início, o Partido Novo disse, o uso de máscaras é importante, mas nós não podemos fazer a obrigação de cima a baixo no país. Isso deve ser decidido caso a caso, município por município. E é também bom lembrar que muitos comércios em muitos municípios, aliás, em todos os municípios do Brasil, certamente tem comércios que são dentro das residências das pessoas. E aí também, mesmo que se aplicasse só a área comercial, esta lei entra na inviolabilidade do domicílio. E aí vem a Câmara dos Deputados em um tweet dizer que nós estamos disseminando informação falsa. É falso o projeto de lei que proíbe o uso de máscara dentro de casa. E pior, numa sessão toda, comprove, né? A Câmara coloca lá o site da Câmara dos Deputados oficial aqui, coloca que é falso que o projeto de lei obriga o uso de máscara. Gente, graças à nossa excelente assessoria do Partido Novo e aos excelentes deputados da nossa bancada, nós identificamos esse absurdo. E se a maioria dos deputados não está gostando do que foi aprovado por votação simbólica, e tantas vezes nós já dissemos, tem que ser votação nominal, essa votação simbólica para o partido não é bom, porque muitos deputados que viram que seus partidos orientaram errado agora estão sofrendo com a indignação das pessoas com essa aprovação. Se foi aprovado por votação simbólica, o Novo pelo menos se manteve contra e disse nós somos contra esse absurdo. Agora o site oficial da Câmara desmentir deputados? Quando foi? Quando foi que a Câmara dos Deputados foi no Twitter lá dos deputados do PT para dizer que o impeachment não foi golpe não, foi um processo constitucional? Quando foi que eu não vi? Agora que a gente bota uma verdade que está doendo para muitas pessoas, para muitos deputados e senadores, que estão sendo cobrados pelas suas bases por não terem votado direitinho, deveriam ter votado contra esse pedaço da lei, agora estão, inclusive com a máquina da Câmara, dizendo que nós estamos espalhando notícia falsa. Eu já entrei em contato com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não estava sabendo da história. Espero que ele tome as devidas providências e com certeza quem tiver feito isso não está prestando serviço ao público, está prestando serviço de desinformação. O servidor da Câmara responsável por esse post não está prestando serviço público, está fazendo política partidária ou está praticando desinformação, está disseminando fake news. E ainda que tivesse razão, porque não tem, ainda que tivesse razão, ele não pode divergir publicamente em um tweet de um deputado federal que tem todo o direito, por imunidade parlamentar, pelas suas opiniões, pelas suas palavras e pelos seus votos, de se pronunciar como bem entender. Portanto, absurdo o que aconteceu hoje, as providências precisam ser tomadas, nós vamos cobrar, porque uma coisa que eu não admito é que numa democracia, num parlamento, a voz de deputados, a opinião dos deputados seja censurada. Isso não é admissível. E por isso, mais uma vez eu digo, quem quiser, procure o projeto de lei 1562/2020 na íntegra, não a versão que foi para o Senado, a versão que veio de lá e aprovada aqui, porque muita gente não encontrou. Vai no meu Twitter, vai no meu Facebook, lê direitinho a lei, que você vai ver que, lamentavelmente, a Câmara aprovou, e hoje, pelo visto, a maioria dos deputados se arrependem,
A Câmara aprovou a exigência de utilização de máscaras mesmo dentro de casa, porque está previsto que se houver reunião, está previsto em lei, deve ser utilizada a máscara, e para isso, para ver se a pessoa está usando ou não, vai ter que haver fiscalização. É mais um absurdo aprovado, como aquele outro de dias atrás, né, em que a Câmara aprovou que o síndico pode proibir reuniões, né, dentro de apartamentos. Enfim, só esse desabafo aqui, importante eu trazer isso para vocês, porque com toda a força que um canal oficial da Câmara tem, eu pelo menos na minha página, no meu Instagram, que eu vou tentar fazer a transmissão daqui a pouco, pelo menos aqui eu posso diretamente com as pessoas que me seguem, restabelecer a verdade, mas principalmente, ainda que eu estivesse enganado, principalmente repudiar a atitude de um órgão oficial da Câmara de ir num tweet de um deputado ousar chamá-lo de disseminador de notícia falsa. Isso não é admissível numa democracia e certamente providências serão tomadas. Boa noite a todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.